gosta muito de falar de história também, né? De saber, de conhecer a pessoa. De que cidade você é? De onde você veio? Qual foi a sua história, assim, de infância pra você chegar aqui? Vamos lá, legal. Bom, eu nasci no bairro da Moca. Um bairro meio típico paulistano, assim. Um bairro parece cidade do interior que as pessoas se conhecem. Bairro que foi de colonização italiana, os italianos que foram para São Paulo para ser operário. Eu morava numa casinha pequena, eu era um menino tímido, em geral, uma criança que gostava de desenhos japoneses. Meu ídolo na escola era Ayrton Senna, Jaspion, é dessa geração, né? Cavaleiros do Zodíaco. Depois me mudei pra Zona Sul de São Paulo, fui para outro bairro que era Interlagos. E o que eu gostava? Eu era uma criança criativa e meio tímida. Eu gostava de jogar futebol, gostava de ver desenho, ler e tal. Até que eu vou ficando mais velho e começo a gostar de política lá pra 98, quando eu tinha 14 anos. Comecei a acompanhar de verdade. E como eu gostava muito de história, era talvez um assunto que eu mais gostava na escola, assim, não tinha um ano que eu não tirava 9 ou 10 em história no colégio. Eu sempre ia muito bem. Gostava de escrever também. A história que ainda não se mistura com política, né? Então, quando eu fui prestar vestibular para passar na FUVEST, para mim foi natural. Eu falei, preciso passar num curso, por exemplo, de Direito, porque eu vou ficar falando coisas de humanas. Eu gostava muito de humanas. E aí, quando eu entro na faculdade, tudo muda para mim. Que era um universo que tinha vários... É muito difícil entrar na faculdade da USP, uma faculdade concorrida. Sim. E tinha muitas pessoas muito inteligentes. E eu falei, nossa, isso aqui é uma competição. E aí tinha as disputas pro Centro Acadêmico, que é o 11 de agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E aqui eu via várias, aquelas muito capazes, muito inteligentes. Via várias pessoas que foram presidentes do centro acadêmico, ou que estiveram lá 5 anos antes, já no governo, então o governo Lula, outros tinham participado do governo Fernando Henrique, outros viraram empresários. Eu falava, nossa, achei muito legal a competição. Eu falei, quero participar disso aqui. E aí eu comecei a participar dessas atividades políticas na faculdade, de uma maneira primeiro meio lúdica, né? Tipo, criava um partido, fazia eventos e tal. E depois eu comecei a concorrer ali com o pessoal. Foi nessa mesma época que eu montei banda, comecei a compor. Assim, o período da faculdade, pra muita gente, as pessoas se perdem na faculdade, né? Olha lá, entrou uma faculdade pública, virou um maconheiro, ou a menina, tem aquela coisa das mulheres da Federal, a menina entra bonitinha na Federal, depois ela vira uma feminista louca. Tá muito falando sobre isso ultimamente. Tá mesmo. Né? Mas tem solução, né? Você passou por lá sem virar nenhum dos dois, né? Eu passei. Testemunho. Mas assim, eu sei que essas coisas acontecem, entendeu? Sim. Porque em qualquer período que você tira a pessoa do núcleo familiar dela e coloca num outro grupo de amigos e pessoas, a pessoa vai desenvolver outras coisas, né? Sim, a questão principalmente se o núcleo familiar é muito fechado. Sim, muito repressor. Então a pessoa vai querer descobrir um mundo ali. Ali pra mim, no período da faculdade, como eu não mudei de cidade, eu morava em São Paulo e a faculdade era em São Paulo, não era ali, vamos dizer, uma grande mudança, mas pra mim foi um ambiente muito competitivo e com pessoas muito inteligentes que eu pude conhecer. E ali eu dei um grande salto em tudo, em coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu comecei a fazer. Eu descobri que eu tinha uma grande habilidade de organizar grupos, organizar pessoas ali na faculdade, organizar eventos, falar em público. Daí vem a habilidade pra montar o partido. Foi. Não, tanto que eu posso falar, tudo que eu fui aprender, essas coisas eu aprendi em 2003, 2004, 2005, quando eu participava dessas coisas na faculdade. Todas essas habilidades depois eu usei pra montar um movimento em 2014, né? 10 anos depois. E as mesmas habilidades eu uso hoje no partido. No fundo é só uma continuidade de algo, pra mim pelo menos, que eu aprendi naquela época. E era um ambiente muito, muito bom. Querendo ou não, várias pessoas importantes saíram dali. Então foi um período legal, também cheio de desventuras. Fui traído por amigos, todas aquelas aventuras de faculdade que definem o seu caráter, né? E no final eu nem terminei a faculdade. Eu larguei a faculdade e quis trabalhar, porque eu me via, assim, eu tomei um golpe interno na chapa. E eu era muito bobinho, era muito ingênuo. Era um menino ingênuo, bobão. Ixi, isso é o que mais acontece. E aí, desistiu da política? Eu desisti. Eu jurei, falei, nunca mais eu vou ficar mexendo com isso na minha vida. Vou ser empresário. E aí eu comecei a trabalhar com amigos, depois trabalhei com meu pai. E aí eu comecei a entender um pouco de recuperação de empresa. Depois eu falei, quero aprender a tocar metalúrgica, quero aprender... E eu fui de um setor pro outro, fui em um mercado muito arriscado, que você pegava empresas quebradas, assumia a dívida delas. E aí eu comecei você vai pegando experiência, vai crescendo. Aí fui morar na Bahia, volta, conheci o mundo, cheguei a ter um período que eu ganhei dinheiro, isso com 24, 25 anos. Aí viajei, conheci vários países, se abre a cabeça também, vê, o Brasil tá muito pra trás em tudo. Quando eu volto, isso já pra 2012, 2013, eu já morava em São Paulo novamente. Aí vem aquelas manifestações de 2013, né? Aquelas manifestações
E aí, ao mesmo tempo que elas acontecem, aconteceu um fato pra mim que foi muito importante, que foi tinha um grupo de policiais que atuavam na região de Jundiaí, ali em São Paulo, onde meu pai trabalhava. E aí na empresa do meu pai, que eu trabalhava com outra, que era na mesma cidade, mas em outro lugar. Eu tava visitando ele, e aí do nada apareceu a polícia civil com uma foto do meu pai e falou: esse senhor tá aqui, tá preso em flagrante por tráfico de droga. Aí, o quê? Meu Deus. Aí deram uma tarefa no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha, tirado de um armário aleatório, assim, ninguém entendeu nada. Aí me botaram numa sala e falaram: o bicho pegou pro seu pai, chama teu advogado aí, a gente pode resolver isso lá na delegacia. Levaram meu pai detido. E aí eu fui pra delegacia com o advogado e eles queriam 300 mil reais. Meu Deus. Era um achaque. Aí eu tinha 30 mil reais. Na hora, assim, aí paga, mas você fica devendo, você tem que pagar 30 pau por mês. E aí eu falei: não, assim, eu já queria mudar a minha vida, não queria ficar morando no interior, eu já tava muito cansado do que eu tava fazendo. E eu sentia que eu não me realizava, e aquilo que eu aprendi da política ficava o tempo todo voltando na minha cabeça, né? Eu ficava: eu queria voltar a fazer as coisas que eu gostava na faculdade. Aí eu já falei: quer saber, eu vou me arriscar. Eu falei: eu vou prender esses policiais. E aí eu falei com a corregedoria, grampearam meu telefone, eu separei um dinheiro numerado, eles tiraram foto da numeração do dinheiro. E aí eu falei: vou entregar esse dinheiro, então, né? Vou pagar a parcela do achaque da polícia. Polícia com o tráfico junto. E aí, quando eles foram lá pegar o dinheiro, a corregedoria da polícia tava lá e prendeu todo mundo. E aí prendeu os policiais, prenderam o traficante que trabalhava com os policiais. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Falei: agora, quer saber? Eu vou correr todos os riscos. Você perdeu o medo. De tudo. Eu falei: vou correr todos os riscos. Agora, dane-se. Porque eu tava ameaçado de morte pela polícia e pelos bandidos, né? E era tão criminoso o negócio que depois, quando eu fui na audiência que eles pediram habeas corpus, o juiz perguntou: você se sente seguro? Eles levaram todas as polícias civis de Jundiaí e região ali. E os policiais civis estavam apoiando os policiais criminosos. Pra gente ver, assim, que também a gente não pode ficar idolatrando muita coisa, que no Brasil tem crime em todas as áreas. Eu falei: não, mantém esse cara preso. Os caras me olhando feio pra caramba. Eu falei: não vou sair vivo daqui. Mas continuou. Aí dali a gente montou o MBL, e aí eu tô, desde esse dia dessa operação policial até hoje, eu tô vivendo a vida meio que, assim, tomando riscos e um atrás do outro. Então, a gente tá arrumando briga com o Comando Vermelho, com o PCC, com o Centrão, com o PT, com todo mundo. E vamos nessa, e vamos ver até onde vai. Ô, Renan, e é por isso também que você defende medidas drásticas contra o crime organizado. Sim. Isso também deve ter te levado, né, a pensar Óbvio, nisso. óbvio, porque assim, imagina você tá trabalhando normal, tinha clientes que a gente tava visitando a empresa no dia, aí de repente vem um vagabundo de um policial trabalhando com um traficante e prende teu pai, joga teu pai no chão pra tomar uma grana tua. Esses caras tinham que morrer. Por mim não tem essa coisa de perdão, sabe? Quem perdoa não sou eu. Por mim, eu queria que eles morressem. É real. Eu não tenho nenhuma dó desses caras. E me dá uma raiva, o cara que fez, chama Ricardo, o policial. É um daqueles caras que usam anabolizante, tudo bombadão. O meu maior prazer foi quando eles foram pedir o habeas corpus, ele tinha ficado na cadeia uns dias, aí perdeu toda a massa muscular dele, né? Tava todo caído lá, né? Com a cara, eu falei: né? Tá bom aí, né? Ficaram pelo menos 2 anos na cadeia. O que é pouco. Um cara desse tinha que ficar 15 anos na cadeia, pelo menos. No mínimo. Por isso que tem que defender realmente esses aumentos de pena, melhorar o Código Penal, de processo penal, porque realmente a impunidade é muito grande, né? Então eles têm coragem de fazer coisas bizarras porque nada acontece, eles sabem disso. Sim.